Aqui a gente vai te trazer as notícias mais relevantes desta manhã de hoje. Vamos te trazer o andamento dos preços nas bolsas internacionais, nos mercados brasileiros, que começam a trabalhar agora às 9 horas. Então, estamos juntos e vamos juntos aí nos próximos minutos para fazer esse resumo para você começar bem o seu dia e tomar boas decisões. E eu te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, tá certo? Então você tem essa opção também. Depois que terminar essa conversa aqui entre nós, você pode ir acompanhar as redes sociais da Cochupé e ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Bom, vamos começar aqui, como a gente sempre faz, com o andamento dos preços, que daí a gente vai detalhando os mercados e também as notícias que estão influenciando a formação das cotações nessa quarta. Na Bolsa de Chicago, sobem os grãos e sobem os derivados de soja. Quem lidera as altas, inclusive, é a soja em grão. A soja tem agora $13,91 por bushel no contrato novembro, são 0,7% de ganho agora. Nós temos no primeiro contrato, como eu falei, no novembro. O milho sobe mais timidamente, 0,06% de ganho para $6,86. O trigo, $8,33, uma pequena alta de 0,06% também. O farelo de soja tem alta de 0,4% para valer $417,10 por tonelada curta. O óleo sobe 0,80% ou 0,8% para 72 cents mais 86 por libra peso, ok? Então temos aí um dia de altas não só para a soja em grão, mas para o complexo soja de uma forma geral, tá bem? Então é isso. Ó, o pessoal que está chegando agora e está com um probleminha ali de conexão, saiam da live e entrem novamente, pode ser que ajude, tá? O Gustavo tá aqui dizendo que tá meio ruim, só entrar e sair de novo pode ser que melhore, tá bem, Gustavo? Assim você consegue nos acompanhar melhor. Bom, e você pode também migrar para o YouTube, se você preferir, tá bem? No Notícias Agrícolas Oficial, nosso canal, a gente também está ao vivo. Ou no próprio site, noticiasagricolas.com.br, ok? Bom, seguindo por aqui, a gente tem ainda o andamento das cotações na Bolsa de Nova York. O café cai de novo, né? E mais uma vez, 1,3% de baixa, $1,83 mais 35 por libra peso. O açúcar tem baixa de 0,5% para valer 18 mais 2 por libra peso. O algodão, 0,2% de queda para 78 mais 32 por libra. No petróleo, a gente vê os preços subindo nesta quarta-feira, o que dá suporte aos grãos e não ajuda as soft commodities. Deveria, né? A gente tem uma correlação muito próxima dos futuros do petróleo com os demais mercados, principalmente as soft commodities, em especial o algodão, açúcar e também soja e milho em Chicago, por conta da correlação para geração de energia e, no caso do algodão, para as fibras sintéticas. Mas hoje a gente vê que o petróleo sobe, enquanto, por exemplo, o açúcar cai e o algodão também. O petróleo WTI tem uma alta de 1% na manhã desta quarta-feira para $86,17 por barril, enquanto no Brent a alta é de 0,5% para $92,23, tá bem? Então temos o mercado de petróleo. O gás natural cai nessa quarta-feira, cai 3,8%. O ouro, a prata e o cobre sobem. O ouro tem alta de 0,9%, a prata de 1%, perdão, e o cobre se destaca mais uma vez e tem 2,8% de alta na manhã desta quarta-feira. Outro destaque é a baixa do dólar index, de 0,6% para 110.127 pontos. Então, hoje é um dia de menos aversão ao risco no mercado, que a gente pode perceber isso, né? A gente tem essa condição de termos ali os investidores, né, mais num apetite maior por ativos mais arriscados, como são as commodities, por exemplo, né, e vão deixando as suas posições no dólar e vão apostando em outros ativos, como é o caso das commodities, né, como um simples exemplo, e volto a te mostrar esse movimento da financeirização das commodities, né, natural que isso aconteça. Ó, vamos agora para a Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, levantamento da Agriinvest Commodities. Por lá, subiu o farelo, subiu o óleo, caiu o milho,
tá? O que a gente tem ainda na China? Nós temos uma tensão muito forte, a baixa nos estoques de farelo, a baixa nos estoques de soja em grão e a dificuldade do recebimento de soja pela China. Mas, ao mesmo tempo, nós temos visto certa robustez nas compras chinesas de soja, né? Embora a gente não tenha visto, por exemplo, essa semana ainda, aqueles anúncios diários de venda de soja dos Estados Unidos para a China, sabe aqueles anúncios que o USDA traz durante o dia? Não temos visto ainda essa semana. Mas o que a gente percebe é que a gente tem, de fato, essa preocupação com a questão ainda do farelo e a China tentando entender aonde é que ela pode fazer essas compras para garantir que ela não tenha margens tão comprometidas de esmagamento, tá bem? Bom, e olha só o que nos diz, inclusive, o Eduardo Vanin. Em Dalian, os futuros do farelo sobem nessa quarta-feira, os futuros do suíno encerram mais um dia em queda. As compras da China de soja deram uma parada nessa semana. Traders chineses falam que a oferta de soja local está grande. A margem de esmagamento para dezembro e janeiro afundou contra momentos muito positivos que nós tínhamos nesses últimos meses. Né? Nós tínhamos margens muito atrativas, o que fez com que, inclusive, o esmagamento se intensificasse diante também de uma demanda maior por farelo. O milho na China continua caindo. O resultado do leilão de milho importado dessa semana foi fraco. O recebimento de milho e demais cereais começou a desacelerar forte. O recebimento de milho da China caiu de um pico de 30 milhões e meio de toneladas no acumulado de 12 meses até abril, para 23,3 milhões em setembro. E a China possui apenas 3,6 milhões de toneladas em seu nome nos Estados Unidos. Vamos entender até onde vai essa diminuição do recebimento de milho pelos chineses e também dessa soja, dessa compra de soja mais contida que nós temos sido relatada aqui pelo Eduardo Vanin. Uma misturinha ali de fundamentos mais financeiro, a análise, eu sempre trago a análise do Vanin diariamente para vocês, inclusive acompanhem o blog da Agrinvest, go.agrinvest.agr.br e sigam também este perfil pelas redes sociais, @Agrinvest. Insights de quem vive o mercado, é importante você ter essa perspectiva também, tá? Sempre eu trago essa informação, né? E aí, trazendo esse resuminho, olha só o que ele nos destaca. Bolsas na Ásia em alta, no Ocidente em queda. O IDX, ou o dólar index, perdeu 110 mil pontos, voltou, né? Os 110 pontos voltou para os 110, mas ainda está recuando. Dados da economia americana continuam mostrando os estragos da alta de juros e da inflação. A confiança do consumidor americano caiu, o preço dos imóveis caiu 1,6% em agosto, na comparação mensal, maior queda mensal desde 2009, e o índice do Fed de Richmond veio bem pior. As apostas em alta de juros para dezembro caíram de 0,75% para 0,5%. As chances de alta dos juros, tá? Então vamos ficar de olho, porque o seguinte, ontem o Enio Fernandes esteve em entrevista aqui no Notícias Agrícolas, no nosso fechamento de mercado, e ele pontuou isso várias vezes, né? Ele pontuou essa situação do futuro da taxa de juros norte-americana, que vai ser realmente um ponto de muita importância para nós entendermos o comportamento das commodities, não só da soja, mas as commodities de uma forma geral impactadas aqui no Brasil. Por que isso? Porque nós temos um impacto que vem direto para o mercado cambial. E o mercado cambial aqui no Brasil já tem estado muito volátil, claro, em função da nossa cena externa, da nossa cena de acompanhar, né, esses últimos dias antes do segundo turno, né? Então a gente tem essa movimentação, da mesma forma que a gente tem também uma cena externa, né? Então, internamente a gente está falando de política, essencialmente, pelo menos por hora, embora nós estejamos com bons dados da nossa inflação, estamos conseguindo controlar os combustíveis, os alimentos e tudo mais, as parcelas do auxílio vão chegando, a gente tem, mas a política domina as discussões agora, principalmente 4 dias antes da votação, né? Então a gente vê que internamente o que realmente traz essa movimentação, essa incerteza, essa insegurança no cenário interno
é a questão política. Lá fora, nós temos um cenário completamente conturbado. Então, a gente está falando de recessão, de inflação, de desaceleração no crescimento econômico chinês e uma série de outros fatores, fora a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Né? A gente vê que o conflito vai se escalando, a gente sabe que o Kremlin não está disposto a recuar, bem como Volodymyr Zelensky afirma que suas tropas lutarão até o fim para garantir a soberania e a independência da Ucrânia. Então, o cenário externo é muito tenso, deixa o mercado muito nervoso e muito inseguro. Então, a gente precisa olhar lá para fora, porque a gente já tem tudo isso impactando o câmbio. E quando a gente fala da economia norte-americana, da economia dos Estados Unidos, a gente está falando da maior economia do mundo, e o que acontece na economia americana ajuda a nos entender também o que acontece no resto da economia global. Então, a mudança na taxa de juros lá vai, em algum momento, chegar no andamento do dólar frente ao real e frente a todas as outras moedas. Precisa lembrar que o yuan, por exemplo, a moeda chinesa, frente ao dólar, vem perdendo valor e vem aí testando suas mínimas dos últimos anos. Então, isso tudo vai pesar ali para o andamento do mercado cambial. Aqui para nós também, e naturalmente, de olho, claro, nas questões todas que formam os nossos preços. Então, temos que ter atenção ao futuro da taxa de juros nos Estados Unidos, né? Sabemos que uma mudança ainda poderá vir este ano, então temos que ter atenção, certo? Todas essas expectativas, estimativas, projeções, porcentagens de probabilidade de alta ou de baixo, tudo isso mexe muito com o mercado financeiro global, tá? Por isso que você tem visto tanta volatilidade aí nas últimas semanas, nos últimos dias, tá? É natural que aconteça diante de um cenário que a gente tem. Faz bastante sentido a gente passar por isso agora, tá? Bom, são 9 horas e 20 minutos pelo horário oficial de Brasília. Você que está chegando agora, a gente está fazendo aqui a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, te trazendo notícias, informações, tudo aquilo que é relevante para sua manhã, para que você siga o seu dia tomando boas decisões, tá bem? Já fizemos aqui um balanção do mercado financeiro e andamento das commodities. Vamos olhar como é que está o dólar no Brasil. Vamos ver como é que abriu o nosso mercado por aqui. Temos o dólar em baixa frente ao real, uma perda de 0,5% agora para R$ 5,29, tá bem? Bom, seguindo por aqui, eu já vou mandar um abraço aqui para o Edclã, que me pediu o pessoal da ProDrive. Um alô e um abraço, pessoal da ProDrive, que está nos acompanhando. Obrigada, viu, Edclã, pela gentileza. A todos vocês que estão nos mandando bom dia, sejam todos bem-vindos, né? Para nós é um prazer dividir as nossas manhãs com vocês. Mandem para nós de onde vocês estão falando, cidade, estado, como é que está o clima na sua região, está plantando, não está plantando? Tá certo? Mande para nós que a gente quer muito te ouvir. O Bom Dia Agro é para a gente realmente fazer essa troca, tá? O pessoal também está com a gente pelo Instagram. E aí, olha só que comentário interessante do Joy Almeida. Bom dia, analistas de mercado e corretores de commodities aqui no Paraná. Obrigada, Joy, pela sua participação, viu? Vamos falar de café para responder o Thiago e vamos falar também sobre a soja. O Fernando pergunta, Carla, o que vem motivando as altas da soja nessa semana? Vamos fazer o seguinte, já vamos emendar então nesse comentário de soja, né? Fernando, o que está acontecendo? Fernando e amigos, né? O que está acontecendo? Nós temos um movimento agora, a soja, ela testou baixas bastante agressivas nas últimas semanas, e o que a gente percebe é que um intervalo de 13,50, 13,60 até 14 dólares e 20 centos por bushel ainda é muito presente no mercado. Quando a soja se afasta dessa resistência, né? Porque como é que o mercado funciona? Ele tem um suporte aqui embaixo e uma resistência, e ele vai fazendo assim, bate no suporte, sobe, bate na resistência, cai, a não ser que ele tenha motivos para furar a resistência ou motivos para furar o suporte. E a gente percebe que esse intervalo dos preços, ele está muito forte, ele está muito mantido. Então, quando ele se afasta da resistência,
vai ali para os 13,50, 13,60, 13,70, ele encontra comprador. Daí a gente vê que os fundos investidores, os compradores mesmo, enfim, eles vão buscar estar na ponta compradora do mercado e vão motivar essas altas. Do mesmo modo, a gente vê que quando os preços se aproximam da resistência, vão ali chegando no 14, 14,20, né? Agora o maio, por exemplo, tá 14 dólares e 17 centos por bushel, né? Quando ele se aproxima disso, a gente vê que as vendas começam a acontecer. Então, esse é um fator, né? Isso é uma situação. A segunda situação é essa demanda chinesa que continua muito presente, apesar de nesta semana estar um pouco mais contida. Volto a dizer, é natural, os preços subiram, a China está com margens ruins para os próximos meses, dezembro e janeiro, então está falando de uma demanda que se comporta até melhor do que o esperado, né? Quando a gente pensa nisso tudo. Então a gente olha para isso também. Então, fora que, né, Fernando e amigos, nós temos uma oferta de soja até que a nova safra sul-americana se consolide e chegue ao mercado ainda ajustada. Nós já tínhamos, né, nós começamos a safra 22-23 com estoques muito apertados. A América do Sul havia perdido 40 milhões de toneladas, todos, né, o conglomerado de produtores aqui da América do Sul, perdendo 40 milhões de toneladas de soja, com a perspectiva de começarmos uma safra americana que poderia chegar no seu teto de potencial produtivo a 126 milhões de toneladas. Foi a primeira projeção do USDA. E veio cortando para no último reporte trazer 117 milhões. Então a gente dá sequência à safra 22-23 com uma oferta ainda ajustada de soja no mundo, né? E a gente vai precisar da safra sul-americana para começar a recompor esses estoques. Só que, amigos, a gente ainda tem todo o caminho do desenvolvimento das lavouras para fazer num ano de laninha, que pode ser menos intenso do que do ano passado, pode ser diferente, tudo pode acontecer, porque todo o processo da safra está para acontecer, né? Não adianta só a gente ver o plantio caminhar legal e falar, não, vamos colher realmente 150 milhões de toneladas de soja. Então, todo este caminho precisa ser percorrido. Então, Fernando e amigos, a gente está muito de olho na questão climática norte-americana, na questão climática sul-americana. A Argentina está sofrendo barbaridade com a seca. A gente tem problemas pontuais com o plantio, mas de outra forma a gente caminha legal com o plantio aqui no Brasil. Então, tudo está muito em aberto para a oferta sul-americana, para a produção sul-americana, enquanto tivemos uma safra bem menor nos Estados Unidos e uma demanda ainda muito presente. Então, este quadro fundamental das relações de oferta e demanda ainda são positivos, né? Este quadro ainda é positivo. Mas a gente tem no pano de fundo o mercado financeiro, a gente tem a questão da guerra, a gente tem a questão do consumo e a gente tem a questão da tolerância zero para o Covid-19 na China, que é um limitador também dos preços. Então, a gente vai ter que olhar para esse cenário todo amarradinho para entender o que a gente pode esperar, tá bem? Aqui para o Brasil, o que a gente tem visto? A gente tem visto que os negócios ainda caminham lentamente, a gente não tem grandes mudanças no mercado brasileiro, a nossa comercialização 22-23 está mais lenta, está atrasada, e até um comentário interessante do Eduardo Vanin, que imaginava o seguinte, que com o avanço do plantio, os negócios também iam acontecer. Não está acontecendo. O farmer selling, né, como eles costumam chamar, que são esses novos negócios, os produtores vendendo soja, ou soja, ou milho, enfim, está ainda lento, tá? Então a gente tem essa situação. Inclusive, aqui no Brasil, os prêmios da soja estão subindo, né? Inclusive para a soja da safra nova, tá? Por quê? Porque a gente está ali com o farmer selling ainda parado, né? As vendas, o avanço para novos negócios, tá? Então vamos ter atenção a isso. E este é basicamente ou resumidamente o cenário para os preços da soja agora. Fernando, sugiro que você acompanhe todos os dias o fechamento de mercado aqui no Notícias Agrícolas, porque a gente tem tido várias perspectivas diferentes, o que é importante para você tomar decisões acertadas, né? Ouvir vários profissionais e ter ao seu lado um profissional de confiança para te ajudar nessa tomada de decisões. Eu sempre defendo isso aqui, faça a proteção da sua renda, faça a proteção do seu preço, porque isso é muito importante para
para a sustentabilidade dos seus negócios. Isso vale para soja, para café, para milho, tá? Então, isso é muito importante. A Eurian faz uma pergunta muito pertinente também para esse momento. Carla, e essa previsão de geada em novembro, o efeito do Laninha, isso já aconteceu outras vezes? Pois é, Eurian, o que a gente tem visto é que os meteorologistas estão monitorando essa massa de ar polar, é um frio tardio, poderia sim gerar algumas geadas, né? Não é que poderia gerar algumas geadas, alguns profissionais estão se perguntando se algumas geadas poderiam ser registradas no sul do país. A Virgínia está trazendo essas informações, está monitorando isso muito de perto, e tão logo a gente tem as respostas, a gente traz para vocês por aqui. Mas o que a gente pode te adiantar, né? Vou até buscar aqui as palavras exatas do meteorologista para dividir com vocês, tá? Como eu falei, eles estão de fato monitorando essa massa de ar polar, porque ela pode derrubar as temperaturas na virada do mês. E sim, já é uma condição característica do fenômeno Laninha, né? E a gente pode ver esse frio, então, atingir principalmente as áreas do sul brasileiro, tá? Olha o que diz o pessoal da Metsu, um dos institutos de meteorologia mais respeitados do país, né, sob o comando de Estael Cias. O frio tardio é uma das características do Laninha e, de acordo com as previsões da Metsul, os modelos meteorológicos mostram a entrada da massa de ar frio entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro, então segunda e terça que vem. Abre aspas para a consultoria. Os dados indicam uma massa de ar com características de junho e julho, em pleno novembro, a menos de um mês do começo do verão climático, trimestre de dezembro a fevereiro. O verão começa para a gente em 23 de fevereiro, de novembro? Dezembro. Apesar de muitos anos terem frio tardio na primavera e mesmo geada não ser incomum em novembro, em locais de maior altitude do sul do Brasil, esta incursão de ar frio, pelos dados de hoje, excede a força que normalmente se observa em impulsos de ar frio tardios em novembro, tá? Então, vamos entender, vamos acompanhar, e sim, já é uma característica do Laninha. Tá certo? Obrigada, inclusive, pela sua pergunta, viu, Eurian? Muito, muito pertinente. Vamos trazer a Virgínia Alves aqui essa semana no Bom Dia Agro para tratar mais desse assunto e trazer ali as nossas previsões atualizadas para que vocês possam acompanhar, tá certo? Vamos juntos, então. Bom, na sequência, pessoal, falamos então de soja. Eu queria trazer um pouquinho da perspectiva do Wlamir Brandalize sobre o mercado de milho, né? O mercado de milho, ele tem estado um pouco mais lateralizado já há algumas semanas, né? Na Bolsa de Chicago sobe timidamente nessa quarta-feira. A gente está falando de pequenas altas que variam aí de... Deixa eu abrir aqui para vocês. Opa! Pessoal, deixa eu aproveitar para fazer um convite. No dia 27 de outubro, às 16h30, horário de Brasília, a gente vai transmitir um evento da Hedgepoint Global Markets sobre China, escalada do dólar e juros, né? Cenário para o mercado de commodities, vale muito a pena você acompanhar. Você pode se inscrever para o webinar num espaço que a gente tem aqui no site, tá? Para acompanhar, é um evento incrível que vai ser realmente muito bom. O milho passou para o vermelho, tá perdendo de 0,5 a 1 ponto nos contratos mais negociados, e a gente está observando essa movimentação. Como eu falei, mercado bem lateralizado, sem grandes mudanças. Na B3, hoje o dia é de baixa, a gente tem preços ainda caminhando num intervalo que nós temos visto há meses. Então, a gente tem novembro com R$ 86,00 por saca, janeiro com R$ 91,01, março R$ 94,43, e as baixas variam aqui de 0,08% a 0,3%, tá? Então, pequenas baixas. O maio é o único que sobe, tem alta de 0,2% no milho, para R$ 94,15 na manhã desta quarta-feira, tá? E tem bastante gente me perguntando hoje sobre o café. Vou falar sobre o café na sequência, tá, pessoal? Quero só trazer aqui a questão do milho, a perspectiva do Wlamir Brandalize sobre o mercado, né? Então, a gente fala que as negociações, a gente percebe, né, que as negociações estão bem escassas ainda,
para o mercado brasileiro. Nós estamos vendo as nossas exportações desempenharem muito bem. Os números da última segunda-feira, trazidos pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, deixaram isso muito claro, né? As exportações seguem forte, já chegam à marca de 30 milhões de toneladas e os preços, de fato, estão melhores na formação dos portos. Mas os novos negócios estão lentos nessa semana, segundo a Brandalize Consulting, porque os portos dão chances de R$ 93 a R$ 95 para as posições de novembro a janeiro. E os vendedores estão esperando para se posicionar na semana que vem, depois de passar as eleições presidenciais. Domingo é dia de segunda fase do pleito, tem eleição, portanto, tá? Lembrando que tem uma outra situação, e aí já tem uma pergunta aqui também, né? A Jane Pascoal, o que esperar do dólar dependendo do resultado das eleições? O mercado já precificou uma possível derrota do Bolsonaro? Não precificou. Não precificou. Até porque, Jane, claro que essa volatilidade toda que a gente tem visto, ela vai muito refletindo esse pré-eleição, né? Esse esquenta para o domingo, efetivamente, na segunda a gente vai ver o que vai acontecer. Então a gente já sabe que vai ser uma segunda-feira quente, independente do resultado, né? Mas não imagino que o mercado já tenha precificado isso ainda, tanto que a gente vê altas muito agressivas e baixas muito agressivas. O cenário externo ainda preocupa bastante, então imagino que uma possível derrota de Bolsonaro ainda poderia ter alguns efeitos sobre o mercado cambial. A mesma coisa, digo, para a formação dos nossos preços aqui no Brasil. Inclusive, eu fiz uma matéria muito detalhada sobre como é que esse pré-eleição, né, impacta na sua decisão enquanto produtor rural aqui no Brasil, tá? Depois pode voltar, dar uma checada, que é realmente uma matéria bem completa para te ajudar aí a entender que momento é esse. Então, vamos ter atenção nesse momento. A pergunta da Jane é realmente bastante pertinente para agora. As eleições interferem no preço do café? Interferem, Everton, porque nós temos ali uma pressão ou uma influência sobre o câmbio. E aí é que a gente vê o câmbio não só para a formação nos preços do Brasil, mas a movimentação do dólar frente ao real, ela impacta as commodities onde o Brasil também se destaca, como a soja e o próprio café, o açúcar, né? Então, quando o dólar sobe aqui no Brasil, nós ficamos mais competitivos, né? E quando o dólar cai, menos. Por isso que ajuda nessa influência e nessa interferência no preço da commodity e, na sequência, a formação do dólar frente ao real para a formação do nosso preço aqui no mercado brasileiro. Aí eu já vou puxar esse gancho da pergunta do Everton para o café, porque eu separei aqui um comentário do senhor Eduardo Carvalhais, que é analista do escritório Carvalhais, falando sobre o mercado físico de café. E ontem ele trouxe essa condição, né? O mercado físico brasileiro de café arábica permaneceu calmo. Os compradores diminuíram o valor das ofertas no físico brasileiro e não apareceram vendedores. São poucos os negócios fechados. Até porque antes ele dá a seguinte informação: em reais por saca, os contratos de café para dezembro próximo na ICE, ou seja, na Bolsa de Nova York, fecharam o pregão valendo R$ 1.307,53. No dia anterior, eram R$ 1.335,62. Ou seja, a gente teve ali uma variação de R$ 22 por saca, né? Então, percebam que a gente tem uma influência direta do dólar na nossa tomada de decisão, porque influencia diretamente a formação dos nossos preços. E aí, volto também à pergunta do Tiago, né? Tiago Farias, perguntando sobre os preços do café, né? Que está ficando insustentável e não dá para entender essa queda tão significativa. De fato, Tiago, o que os analistas e consultores explicam é que há realmente uma pressão do financeiro muito forte, dessas chuvas que começam a chegar ao Brasil, podendo ajudar o café brasileiro. Então, isso realmente traz uma preocupação. O setor todo está muito preocupado com essas baixas, e as justificativas, elas são diferentes, mas elas vão convergir no mesmo momento para essa falta de relação com os fundamentos, porque a oferta de café ela é bem apertada, né? Ela é bem apertada e isso é líquido e certo, né? Então, temos essa situação.
Exportamos bem em setembro, que ajudou a pressionar um pouquinho o mercado, mas de qualquer forma, a gente tem essa situação. Olha só também, amigos, o que diz o senhor Eduardo Carvalhais. Também as dificuldades econômicas nos Estados Unidos e na Europa, com inflação e juros em alta, levam os operadores a agirem com cautela, observando o comportamento do consumo de café no hemisfério norte nos próximos meses. Esse cenário vem derrubando as cotações do café na ICE ou na Bolsa de Nova York. Então, este é o quadro para o café, tá? É um quadro bem delicado ainda. Voltamos a dizer que até agora, no mercado mundial, não houve uma queda no consumo, e isso é inclusive corroborado aqui pela análise do senhor Eduardo Carvalhais, e ele diz o seguinte: e a atual safra brasileira de café arábica quebrou acima do esperado no início dos trabalhos de colheita, tá? Então, volto a dizer, temos um cenário de fundamentos muito forte, mas hoje as preocupações e a influência do financeiro são maiores, tá? Então, vamos acompanhar. A Virgínia traz informações diariamente para você. Então, é um momento realmente de talvez cautela, defensiva, fazer contas, entender as suas margens, entender os seus custos e saber que momento é esse para você no seu mercado, tá? Vamos trazer um especialista aqui no mercado de café para a gente falar sobre isso. A gente traz também aqui no Bom Dia Agro e a gente pode aprofundar nessas respostas para vocês, tá certo? Eu quero muito agradecer o Adoniran Castro, que está aqui elogiando o Bom Dia Agro, dizendo que é o melhor programa da manhã para o agronegócio. Obrigada. Ele fala lá de Maringá, no Paraná. Obrigada, Adoniran, pela gentileza, viu? Senhoras e senhores, 9h39 pelo horário oficial de Brasília. A você que está chegando agora, estamos fazendo a nossa abertura de mercado. Já falamos de soja, milho, mercado financeiro, clima e também café. E a gente vai caminhando aí para os minutinhos finais do Bom Dia Agro. Respondendo as perguntas de vocês, agradecendo os comentários de vocês, continuem nos acompanhando que a gente vai aprofundando essas respostas, tá certo? E é para isso que a gente trabalha aqui mesmo, para atender a demanda de informação de vocês. Vocês lembram que eu falei que hoje estavam todas as commodities praticamente em alta, né? Milho passou para o vermelho, trigo passou para o vermelho e o petróleo está diminuindo um pouquinho a sua queda. Então vamos ficar de olho, tá? Que a volatilidade está tremenda. Bom, vamos falar um pouquinho de boi gordo? Os frigoríficos continuam mantendo as suas escalas confortáveis de abate e tentando impor preços mais baixos para arroba em São Paulo e em outros estados também. Mas os pecuaristas estão recusando esses novos patamares, assim como os frigoríficos também não aceitam vender carne mais barato para a China, por exemplo. Né? Os preços ofertados pela tonelada da carne brasileira estão bem abaixo de patamares já registrados esse ano, e isso faz com que realmente o mercado tenha certa cautela e também siga na defensiva, assim como outros mercados, diante dessas informações. Segundo o Iberville Neto, médico veterinário e diretor da HN Agro, grande parceiro aqui do nosso site, diz que o preço médio da tonelada de carne para exportação em outubro compra o equivalente a 111 arrobas do boi, o melhor resultado para os frigoríficos desde maio de 20. Mas ainda assim, volto a dizer, abaixo daqueles que já foram observados. Abre aspas para Iberville Neto. Os produtores estão aceitando negócios a partir de R$280 por arroba. Porém, negócios abaixo desse valor não estão sendo aceitos. No acumulado do início do ano até agosto, o volume de animais abatidos no Brasil registrou um aumento de 6,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Quando comparado com o acumulado do início do ano até setembro, o ganho chega a quase 10%. Abre aspas, como no ano passado tivemos a questão da vaca louca, esse aumento expressivo no abate é reflexo da suspensão dos embarques de carne bovina para a China. Né? A China, a partir do momento que a China volta a comprar a nossa carne, a gente vê uma retomada incrível dos nossos abates, refletidas, portanto, neste número, tá? No acumulado até setembro, de quase 10%, certo? Na comparação anual. Vamos trazer aqui para vocês a média do aplicativo AgroBrasil, médias, né? São 5 estados que a gente traz aqui. São Paulo, média, R$ 274,10, veja, abaixo dos 280. Não foram registrados negócios para
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Minas. Por que não foram registrados negócios? Porque os preços estão abaixo desse indicativo que o Iberville nos deu aqui. Lembrando que o Agro Brasil é um aplicativo que te ajuda a registrar os seus negócios e trazer mais fidelidade ao mercado do boi, tá? Ó, ainda assim a gente está falando de escalas alongadas, confortáveis. Alongadas estavam algumas semanas, então confortáveis ali para esses 5 estados principais que a gente monitora aqui pelo aplicativo. Então, São Paulo, 9,6 dias, Mato Grosso do Sul, 7 dias, Mato Grosso, 8,7, Goiás, 8 dias e meio, Minas, 9 dias e meio, tá? Lembrando, poucos negócios foram captados pelo aplicativo Agro Brasil nessa terça-feira. Esses indicativos de preço servem para começar os negócios dessa quarta, dia 26, e essas médias que a gente cita aqui são sempre referentes a pagamento à vista e livre de impostos. Mais do que isso, as escalas que o aplicativo nos disponibiliza são para indústrias acompanhadas pelo time da Agro Brasil, ok? Baixe já esse aplicativo, comece a reportar ali os seus negócios e trazer mais fidelidade ao mercado pecuário. É mais uma ferramenta para você aprimorar sua gestão, tá? Vou deixar aqui o arroba deles e aí do Instagram, e aí vocês podem ir direto no caminho que eles orientam vocês ali a fazerem para baixar o aplicativo. Está disponível em todas as lojas de aplicativos para Android, para iOS, tá tudo ali disponível na tua mão para que você aprimore a sua gestão na pecuária, tá bem? E vamos juntos. 9 horas e 44 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero dividir com vocês algumas notícias importantes que já chegam para nós na manhã desta quarta-feira, 26 de outubro. Já, hein, senhoras e senhores? Já. E é no dia 31 de outubro que a gente comemora o Dia das Bruxas e vai saber qual será, né, o novo presidente do Brasil. Que Deus esteja conosco. Maioria dos reajustes salariais em setembro repôs a inflação. Tá aí uma boa notícia. Café, ó, pelo CPEA agora 3 notas importantes, tá? Café. Robusta segue em desvalorização. Aliás, me perguntaram ontem sobre o café Conilon. Robusta, ó, tá caindo, tá? Algodão, preços voltam a ceder e ceder forte porque Nova York tá despencando. Tá abaixo dos 80 centos de dólar por libra peso. Arroz, demanda externa aquecida, mantém em alta o preço do arroz no Rio Grande do Sul, principal estado produtor. E nesses últimos dias a gente falou sobre o Brasil embarcando arroz para o México. Coisa boa, né? Vladimir Putin acusa a Ucrânia de planos de bomba suja e diz que riscos de conflito mundial são altos. Pela Virgem Maria, né? Preços ao produtor no Brasil voltam a cair em setembro por refino de petróleo. Dólar recua ante real com esperanças de Federal Reserve mais brando. Copom e eleições ficam no radar. Tereosa é destaque no prêmio Mastercana 2022. BNDES mira primeiras aquisições de Fiagros para o ano que vem. Atenção, hein? Atenção. Em dezembro a gente vai fazer uma semana muito legal sobre mercado financeiro mais agronegócio. A gente vai te dando mais detalhes aí nos próximos meses. Mas, ó, essa questão do FIAGRO, né, que são os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, são aí o futuro, né, das finanças para o agro. É muito interessante a gente olhar para isso e o BNDES já se adianta. Então, ó, o BNDES planeja começar a apostar nas primeiras aquisições de Fiagro em 2023, segundo disse um executivo do setor nessa terça-feira. De acordo com o chefe de departamento do Complexo Agroalimentar e Biocombustíveis do banco, Mauro Matoso, o fato dos Fiagros não terem prazos muito longos tornava os negócios menos atrativos até então. A gente tem bastante interesse, a partir do ano que vem, de tentar olhar e fazer algumas aquisições de Fiagro, disse ele durante um evento promovido pela consultoria da Tagro. E ele diz mais, tentar ver um perfil de Fiagro que a gente gostaria e não tem encontrado muito, com mais prazo, mas que de repente possa haver algum tipo de fomento, está no radar. Então, atenção, você que está no mercado financeiro, olha aí, né? As fintechs que estão aparecendo para o agronegócio, de repente é um nicho aí que você pode abrir e trazer esses prazos mais alongados. O BNDES está de olho e está mantendo tudo no radar, tá? Então, atenção, é uma notícia realmente importante.
Biden e Sunak, que é o Rishi Sunak, né, é o novo premier britânico, firmam relação especial e concordam com o apoio à Ucrânia. Chefe do FMI quer que bancos centrais continuem a elevar juros para nível neutro. Aí me diga você o que é neutro, né? Porque cada economia vai ter o seu neutro nesse momento completamente conturbado. Ações da China se recuperam com expectativa de altas mais lentas dos juros, tá vendo? Ministro britânico adia anúncio sobre plano fiscal para 17 de novembro. Já viu o que aconteceu com a Liz Truss, né? Então tá detalhando o seu plano fiscal, né? Para trazer isso de forma mais palpável, mais palatável, né? Para os seus colegas parlamentares ali, né? Para o parlamento britânico, para que as coisas corram melhor do que correu para Liz Truss. Com foco nas chuvas do Brasil, Café Arábica amplia baixas em Nova York nesta quarta. Pesquisa Genial Quest para presidente da República mostra Lula com 48% das intenções de voto contra 42% de Bolsonaro. E a Poder Data mostra Lula com 49%, Bolsonaro com 44%. Kremlin diz que pode transferir ativos em regiões ucrânias anexadas para empresas russas. Mas já pensou? É uma coisa louca. Minério de ferro cai para a mínima de quase 2 meses, com piora da demanda global por aço, e essas são algumas das somente informações que chegam nesta manhã de quarta-feira, mas com o Bom Dia Agronegócio, a gente dá só o pontapé inicial na nossa programação, né? São só as primeiras informações para aquecer o seu dia, para que você tenha ali um respaldo do que você precisa monitorar hoje e seguir aí tomando as suas decisões, tá certo? Eu estou vendo aqui uma informação importantíssima que chega também pela Eurian, que diz o seguinte, ó, servidor do TSE é exonerado por causa das 154 mil inserções a menos nas rádios da Bahia, cabeças estão rolando, o sistema está caindo, vamos apurar, vamos averiguar, saber o que está acontecendo. A Eurian se refere aqui àquela denúncia feita pela campanha de Jair Bolsonaro, de que as suas inserções em rádios, principalmente do Nordeste, no período de 7 a 14 de outubro, não teriam sido veiculadas, né? Então, há uma auditoria das duas, todas as campanhas políticas, elas pagam empresas de auditoria para saber se as suas propagandas eleitorais estão sendo veiculadas, né? O TSE cobrou provas da campanha do presidente Jair Bolsonaro, então a gente vai entender como é que as coisas vão caminhar dessa forma, né? Então vamos apurar essa informação, estamos de olho, tá? Obrigada pelo seu comentário, Eurian. Obrigada, inclusive, o pessoal que tá aqui, ó. Rondonópolis, Aparecida do Tabuado também com a gente, tá certo? 9h50 pelo horário oficial de Brasília, senhores. Volto a dizer, esse é só o começo da nossa programação ao vivo. A gente continua aqui ao vivo por todas as nossas plataformas para que vocês sejam sempre os produtores e profissionais do campo mais bem informados do Brasil. A gente está aqui para te criar um ambiente seguro e confiável para a tomada de decisões, tá certo? Com informações responsavelmente apuradas por um grande time de jornalistas que trabalha pelo e para o produtor rural, tá certo? Muito obrigada pela sua audiência, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!